Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo da IGV Trindade, Rua Pastor Valdemar Zarro 28, e nós temos uma missão, e a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Nós somos o povo mais feliz da terra. Eu quero compartilhar com você do barco vazio ao coração cheio. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Transforme-se, viva o extraordinário, porque o extraordinário não é impressionar os homens. O extraordinário é quando a gente glorifica a Deus transformando vidas. Isso é o extraordinário. O céu está sorrindo para esse movimento que estamos produzindo nesse lugar. Ano de transformação. Viva o extraordinário. E o extraordinário vai acontecer a partir do momento que acontece a transformação. Transformação não é teoria. Transformação precisa ser vivido. Transformação a gente não aprende em uma universidade. Transformação a gente aprende na vida prática. Transformação é aquilo que Deus fala com a gente e a gente coloca em prática, porque transformação não é uma história. Transformação é uma história de vida. Transformação é para ser vivida. Transformação não acontece em livros. Transformação acontece na nossa vida real, no nosso dia a dia. Jesus não escolheu Pedro porque estava pronto. Jesus escolheu Pedro porque ele estava disponível. E quando Jesus encontra um coração disponível, começa a transformação. E Pedro representa pessoas comuns como nós. Pedro era um homem trabalhador, era impulsivo. Pedro era falho. Pedro era instável. Mas é exatamente esse tipo de gente que Jesus chama. Jesus chama quem tem um coração disponível, não importa, porque Pedro, ontem eu estava lendo essa passagem e imaginando isso, Francisco, quando o pastor pregava sobre isso, Pedro era estável. Pedro, uma hora ele estava em cima, outra hora estava embaixo, mas Pedro tinha um coração disponível, e porque ele tinha um coração disponível, acontece uma transformação, porque transformação não começa quando acertamos, mas começa quando nós respondemos. Não é sempre na hora que você acerta que é uma transformação. Você pode errar e através do seu erro você vai transformar, aprendendo que o que eu errei ontem eu não quero errar hoje. Transformação é quando pessoas simples se lançam para uma vida diferenciada. Pedro e o barco vazio. Nós lemos aqui que Pedro estava junto na praia do lago de Genezaré, fazendo o quê? Lavando rede. Lavando rede é depois que acaba o trabalho. Lavar rede é depois que trabalha na pescaria. Ninguém lava rede antes, lava depois, porque rede se guarda limpa, rede se guarda lavada. Pedro estava em um dia de frustração, porque a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede, eles não tinham apanhado nada. Imagina, depois de uma noite de trabalho, depois de uma noite cansativa de puxar rede vazia, e Jesus pede o barco emprestado. Jesus procura Pedro exatamente quando a força acaba. Lohane, presbítera querida, é quando a força acaba, que a gente pensa que é o fim, que a gente pensa que não tem mais jeito. É quando Jesus procura. Olha o verso 5. Olha o que Pedro responde para Jesus, quando Jesus manda ele lançar a rede. Ele diz assim, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, nada.
Ele diz assim: trabalhamos a noite toda e pegamos só um pouquinho, ou pegamos um único beijinho. Não diz nada. Sabe o que é nada? Nada se explica com nada. Nada é quando o barco está vazio, a rede está vazia, mas o coração está cheio de frustração. Nada é quando tentou e não conseguiu e fica meio decepcionado, cheio de decepção. A mão vazia, mas o coração cheio de frustração. Pedro era experiente, mas o esforço dele não gerou resultado. Tem hora que a gente pensa que a nossa experiência que vai gerar resultado. Pedro era experiente, mas com toda a sua experiência não conseguiu pegar nada. Tem gente cansada, não de trabalhar pouco, mas de trabalhar sem direção. Tem gente trabalhando a noite toda, o dia todo, mas sem direção. E trabalhar sem direção é rede vazia, é barco vazio. Trabalhar sem orientação vai faltar sempre, porque quando a gente está debaixo de uma ordem, do nada Jesus faz tudo. Quando a gente está debaixo de uma orientação do céu, as portas vão se abrir e sempre teremos abundantemente mais, infinitamente mais, porque é isso que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus, um Deus que faz extraordinariamente mais, infinitamente mais, abundantemente mais, além de tudo que a gente pede, além de tudo que a gente pensa. Barco vazio fala de frustração. Barco vazio fala de tentativa sem fruto. Tentou, não conseguiu. Barco vazio fala na vida do automático. Barco vazio fala de pé cansada. Esperou, mas não conseguiu, diaconisa Rita. Jesus sempre entra quando o barco está vazio. Por quê? Porque barco vazio é esperança para um grande milagre. Barco vazio é espaço para um grande milagre. Jesus sempre entra quando um barco está vazio. Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, existe uma transformação, porque transformação começa na presença do Senhor. Transformação começa quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Transformação começa quando nós estamos atentos ao que Deus quer falar conosco. Transformação começa quando a presença dEle invade a nossa alma. Lucas 5:3 diz: entrou no barco de Simão. Você ouviu isso? Nós lemos isso aqui. Jesus entrou no barco de Simão. Jesus não perdeu o barco para pescar, mas Jesus perdeu o barco para ensinar. Ou seja, o barco que era para pescaria, agora virou um palco da palavra de Deus, virou um altar da palavra de Deus. Porque, entenda uma coisa, antes de Deus mudar o que você faz, Ele muda quem você ouve. Antes de Deus mudar o que você anda fazendo, Ele muda o que você está ouvindo, a quem você tem escutado, qual tem sido a palavra que transforma a sua vida. Você está emprestando o seu ouvido para esse mundo que jaz no maligno, onde pessoas não amam mais pessoas, amam mais coisas do que gente, valorizam mais coisas do que pessoas, onde parece que para alcançar um propósito, eles dizem, um fim justifica o meio. Porque eu preciso chegar em algum lugar, e para chegar em algum lugar, eu atropelo, eu passo por cima, eu quebro princípios, porque o mundo vive isso. A quem você tem ouvido? A quem você tem escutado? Qual tem sido a palavra que ecoa no seu coração? Jesus não muda o que você faz sem antes mudar o que você ouve. Porque quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, é transformação. Transformação começa quando Jesus deixa de ser visitante e passa a ser o comandante. Quando ele passa de ser visitante para ser morador contínuo, 24 horas dentro da gente. A vida muda quando eu entendo que Jesus está sentado no trono do meu coração e Ele tem o controle sobre a minha vida. Isso é transformação. Tem gente que ora e diz: o Espírito Santo me visita. Escuta, o Espírito Santo não te visita, ele mora, ele habita, ele vive 24 horas dentro de você. Ele não é visita, ele quer ser o comandante, ele quer ser o guia, ele quer ser o protetor, ele quer ser aquele que dá direção para a sua vida. Olha a palavra quanto a experiência, o desafio da obediência. Jesus diz: lança a tua rede. Verso 5
do capítulo 5, o que Pedro fala? Mas sob a tua palavra. Nós trabalhamos a noite toda, mas debaixo dessa palavra que eu estou ouvindo, eu vou lançar a rede. Sabe o que é isso? Gente que aceita a transformação, porque você vai encontrar muita gente dizendo: eu tenho razão para viver assim, eu tenho motivos para viver assim. Irmãos, motivo é a palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a palavra que não muda, é a palavra que permanece fiel, é a palavra que tem validade para hoje, porque a palavra de Jesus não prescreve. Ele disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras têm validade, as minhas palavras têm poder, a minha palavra tem resposta. Ouça a voz do Espírito Santo e tape os ouvidos para que o mundo está ditando. Pode todo mundo falar: hoje não está para peixe, hoje não tem jeito, hoje o dia está ruim, mas se Deus falar: lança a tua rede debaixo dessa palavra, tome a sua atitude, porque quando Ele manda, Ele já conhece o resultado, quando Ele fala, Ele já sabe a resposta do que virá debaixo da sua obediência. Aleluia, obediência. Pedro tinha motivos para não obedecer. E eu estava estudando isso ontem, pastor Paulo, à noite. Pedro diz: trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas debaixo da tua palavra, ou seja, vou obedecer a tua palavra, nós lançaremos a rede. Por que Pedro tinha motivo de não obedecer? Porque ele conhecia aquele lago, ali era o habitat de trabalho dele, ali era o que ele fazia todo dia. Pedro sabia que o horário não era próprio. Jesus manda lançar a rede de dia, e você sabe, de dia a rede se torna visível para o peixe. Outra coisa, de noite a água está fria, o peixe sobe, vem para cima, né? Era mais fácil de pescar. Se à noite o peixe não estava em cima, de dia que o peixe não estaria. Mas Pedro questiona por quê? Porque obediência não está ligado. Meu Deus do céu, você tem que entender isso. Obediência não está ligada à lógica, obediência não está ligada àquilo que eu sei, obediência não está ligada àquilo que eu sempre faço, não. Obediência está ligado a me quebrantar, a ser transformado pela palavra daquilo que libera para a minha vida. Isso é obediência. O horário era errado, o método era errado, o cansaço era real. O que Jesus pede muitas vezes confronta com aquilo que nós já sabemos e com aquilo que a gente pode fazer e faz bem. O que Jesus pede muitas das vezes encontra uma resistência naquilo que a gente está acostumado a ver resultado todo dia. Não, eu faço assim. Eu costumo dizer aqui, né, que é o crente Gabriela: nasci assim, vivi assim, aprendi assim, vou morrer assim. Gente que não muda. Pastor, não adianta, pastor, 35 anos de evangelho, pastor, eu sei o que é igreja, pastor. Calma, se você quer viver o extraordinário, aceita a transformação, esquece 35 anos de cartão de membro e viva o novo. Jesus disse para Nicodemos, não é a inteligência que você tem lá da sinagoga, não é o que você aprendeu lá na sinagoga, você precisa nascer de novo, porque quem não nasce da água do Espírito não pode ver o Senhor. Irmãos, Deus está nos chamando para um momento de transformação. Essa igreja vai avançar através da transformação, porque através da transformação nós viveremos o extraordinário. Eu estou vivendo o extraordinário, coisas que eu estou relutando há anos e anos aqui e nunca tomei atitude de fazer, e agora, porque é um ano de viver extraordinário, nós nos lançamos e a transformação já está trazendo resultado. Aleluia. O que Jesus fala para Pedro? Lucas 5:4: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. O que Jesus disse? Avança um pouco mais. Olha, numa noite sem sucesso, de dia, visivelmente, não tinha peixe, e mais profundo é mais esforço. Imagina alguém que puxou rede, remou o barco,
foi para lá, não tinha peixe, foi para cá, não tinha peixe, remou para o outro lado, exausto, cansado, acaba de lavar a rede, cansados. Mas o que Jesus disse? Avança um pouco mais. Levanta a mão que eu vou profetizar. Esqueça o cansaço. Se Ele mandar avançar, avance. Esqueça o que você já fez. Se Ele mandar você ir mais para o fundo, vai mais para o fundo. Esqueça a sua limitação e ouça a voz daquilo que Ele está determinando. Avança um pouco mais e lance as vossas redes. Agora é diferente, agora é para pescar. Escuta isso. Talvez você já tenha feito a mesma coisa muitas vezes e não deu resultado. Jesus está dizendo: entra na transformação da obediência e avança um pouco mais, porque o que não deu certo vai dar certo agora. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Mar alto quer dizer mais profundo. E aí precisa de quê? De mais esforço. É mais risco ainda. Porque se no raso eu não consigo, no fundo é mais risco ainda. É mais desgaste ainda. Mas sob a tua palavra, debaixo dessa palavra, Pedro pensava: já tentamos tudo, já acabou. Isso era o pensamento dele. Quando ele dobra a rede para guardar, pastor Hélio, ele está dizendo: já acabou tudo, já encerramos o expediente. Eles já estavam lavando as redes, já era o tempo de ir embora. Isso significa turno encerrado. Ferramentas guardadas, expectativas encerradas. Nós não temos mais nenhuma expectativa, já fechamos a porta, já não tem mais tempo para fazer mais nada. Agora nós vamos para casa dormir, descansar. Escuta, meu irmão, ainda não é tempo de dormir, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, é tempo de conquistar, é tempo de viver o extraordinário. Deus não quer que você viva o ordinário, o que é normal todo dia. Deus vai te levar para você viver o extraordinário. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, às vezes, Jesus pede obediência quando o nosso coração já desistiu, quando o nosso coração já não tem mais expectativa, e Jesus pede para obediência. Pedro não obedeceu porque o método fazia sentido, ele obedeceu por causa de quem falou, porque, irmãos, era tudo na contramão. Mas quem está falando? A quem você tem ouvido? Vou repetir: a quem você tem escutado? A quem você tem prestado o seu ouvido? Quem é que está falando? Pedro sabia que quem estava falando, ele viu quando ele pregava, que ele tinha poder e autoridade. Sabe o que Jesus está dizendo? Ouça a minha voz, e o que era improvável vai se tornar possível, e o que ninguém acreditava vai acontecer nesses próximos momentos, porque quando ele libera a palavra, ele já tem um resultado pronto para você. Você crê nessa palavra, irmão? Aleluia. Sob a tua palavra, debaixo dessa palavra, porque a fé começa quando a experiência termina. A fé começa quando eu me rendo. Pastor Dimas, quando eu digo não para mim mesmo e digo sim para a voz do Espírito Santo, acontece. É isso que nós precisamos viver. Pedro estava certo, mas quando ele obedece, ele acerta mais ainda. Ele podia pensar: não tem peixe, mas se ele está falando do poder da palavra dele, vai acontecer. Por quê? Porque não era sobre peixe. Jesus estava falando sobre quem mandava no barco. Jesus está dizendo assim: Pedro, a transformação começa quando você entende quem é o comandante. Enquanto você comandou esse barco, você não pegou nada, mas agora eu sou o comandante desse barco. Levanta a mão, irmão, levanta a mão, levanta. Jesus, o comandante do seu barco. O que não deu certo, agora vai dar certo. Meu Deus, um falou ali eu creio, outro levantou a mão lá atrás, outro disse amém, aleluia. Essa palavra é direcionada para Jesus, para você. Deixa Jesus seu comandante do seu barco. Não era sobre técnica, era sobre rendição. Jesus estava falando: Pedro, não é técnica, é você se render à minha voz, é você ser transformado por aquilo que eu falo, é você ouvir e praticar o que eu determino, Pedro. Jesus não queria encher rede,
Jesus queria alinhar os corações. Jesus queria alinhar o coração de Pedro para uma transformação. Pedro tinha toda a razão para não obedecer, mas decidiu obedecer mesmo assim. E quando a obediência vence a lógica, o céu entra na história. Eu vou repetir isso para você. Quando a obediência entra na nossa história, na nossa vida, o céu, aleluia, o céu entra na nossa história. Mesmo parecendo ilógico, mesmo assim, Pedro decidiu obedecer, porque obediência não existe lógica, obediência exige confiança, porque milagre não vem depois que entendemos, vem depois que obedecemos. Você entendeu? Vou tentar melhorar para você. O milagre não chega quando a gente entende, chega quando a gente obedece. Quem sabe você está reclamando com Deus, Deus, eu estou pedindo há tantos anos. Irmão, chegou o tempo de viver o extraordinário. Você precisa viver o extraordinário. Se você não está vivendo, hoje é dia 25, você já perdeu 25 dias desse mês, desse ano. Se você não está vivendo o extraordinário, é porque você ainda não acordou para isso, para ser transformado. Porque quando você aceita a transformação, você vai viver o extraordinário. A pesca maravilhosa chega na hora que você obedece. E veja bem, quando você obedece, Deus não vai dar a porção que você está esperando. Quando você obedece, Deus vai dar aquilo que excede. Olha só o verso 6 de Lucas 5. Apanharam grande quantidade de peixes. Jesus não devolveu apenas o que Pedro pensou que tinha perdido. Jesus devolveu em excesso. Pedro pensou assim: puxa, eu podia ter pego aquela quantidade normal, né? Sei lá, 50 quilos, 100 quilos de peixe, para abastecer o mercado. Mas Deus não dá aquilo que você pensa que é o ordinário. Deus vai dar para você o que é extraordinário. Deus vai dar para você além do que você imagina. Eu vi alguém ali que recebeu dizendo amém, aleluia. Eu vi outra mão ali levantando ali atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você toma posse, essa é a porção que Deus tem para você. A porção que Deus tem para você nesse tempo é extraordinário. Nós não estamos aqui lançando palavra de motivação, não. Nós estamos falando palavras de fé, porque não é aquilo que você escuta, é aquilo que você acredita e você pratica, é aquilo que você crê, porque tudo é possível ao que crê. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas a palavra de ordem é: você vai viver o extraordinário cada vez mais, aleluia, porque Jesus não devolveu o que Pedro pensou que era medida, Jesus devolveu na porção extravagante, porque extraordinário é isso, vem de extravagante, extraordinário, extra sobrenatural, extra medida, é além do que você pode mensurar. É isso que Deus tem para você. Aleluia, aleluia. E quantas vezes, Ricardo, a gente fica questionando, dizendo: onde eu errei? O que eu fiz de errado? O problema não era o mar, o problema não era a rede, o problema era quem dava a ordem. Até então, pastor Alexandre, é Pedro que falava com a equipe: vamos embora, gente, vamos lançar a rede agora. Quando muda quem dá ordem, o resultado acontece. Você não está entendendo, eu vou tentar melhorar para você. Sabe por que não tem dado certo? Porque é a sua ordem, e a sua ordem muitas das vezes não é a ordem de Deus. Aleluia. A ordem de Deus é obedecer. Quando eu entrei na escola, eu aprendi o ABCD. Quando eu conheci Jesus, eu aprendi o obedecer. O alfabeto do crente não é ABCD. O alfabeto do crente é obedecer. Quando você obedece, o barco enche. Quando você obedece, é a transformação do interior. Olha só, verso 8. Pedro, quando vê o milagre, olha o que ele fala para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Até então, Pedro via Jesus como o Senhor, mas agora ele vê o quanto ele é pecador. Aqui acontece algo poderoso. Antes
Pedro queria peixe. Antes ele estava querendo peixe. Mas agora, quando encontra Jesus, ele vê a autoridade de Jesus e muda. Agora ele reconhece quem é Jesus e quem ele é. Ele reconhece quem está diante dele, quem é ele. Ele reconhece que Jesus, quando a ordem acontece, ele reconhece que ele não tem poder sobre nada. Sabe o que acontece? É a transformação. É quando ele se quebranta diante de Deus, ele diz: afasta-te de mim, eu sou um pecador. Por quê? Porque ele vê em Jesus. Aleluia, escuta isso, irmão. Milagre impressiona os olhos, mas a presença transforma o coração. Milagre impressiona aquilo que a gente vê, mas a presença dele. A presença dele. Não saia de casa sem a presença dele. Não ande sem a presença dele. Não faça nada sem a presença dele. Fala como Moisés: se a tua presença não estiver conosco, nós não sairemos daqui. Nós só sairemos se a tua presença estiver conosco, porque transformação verdadeira começa quando paramos de nos justificar e começamos a nos render. Tem gente se justificando, mas não se rende. Para de se justificar, renda-se à presença dele, viva a presença dele, e você vai ter resultados extraordinários. Agora, de pescador de peixe, ele passa a ser pescador de vida. Olha o que Jesus fala para ele, verso 10 de Lucas 5: de agora em diante serás pescador de homens. Sabe por quê? Jesus não muda só o resultado, Jesus muda o propósito. Jesus não muda só resultados, Jesus muda destino. Ouviu um aleluia ali, ó. Pedro não foi chamado para fazer melhor do que fazia, foi chamado para viver algo maior. Jesus não ensinou ele assim: Pedro, é assim que pesca. Não, Jesus está ensinando a ele que ele agora vai fazer algo maior, porque Pedro pegava vivo e matava, e agora ele vai pegar morto e vai trazer vida. Pedro agora vai fazer algo diferente, algo extraordinário, algo maior. Quem encontra Jesus não apenas melhora de vida, mas muda de missão. Quem encontra Jesus não vive só uma vida extraordinária, mas tem uma missão extraordinária. Aleluia. Olha a transformação, que é o processo. Transformação é um processo. Porque quando a gente vai para Mateus 26, a gente vê que Pedro nega Jesus. Porque Pedro estava sendo transformado, mas Pedro não era perfeito. Pedro foi transformado, mas ainda era imperfeito. Jesus não se escandaliza com o processo, porque Jesus sabe que no processo de transformação a gente vai errar mesmo. Então, meu irmão, Deus não está procurando perfeição de você. Deus está procurando um coração quebrantado para viver a transformação. Deus não está procurando em você perfeito, mas Deus está procurando em você alguém quebrantado, que se lança para aprender, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não negará bem algum. Falhar não cancela o chamado, desistir sim. Falhar não cancela o que Deus tem na minha vida. Falhar, eu posso falhar, mas eu preciso ser transformado. Jesus vai buscando Pedro depois da desistência. Por que Jesus vai buscando Pedro depois da desistência? Porque Jesus sabe que Pedro é homem e homem falha, mas Jesus sabe que quando ele se arrepende, quando ele confessa o pecado, ele alcança a misericórdia. Jesus está dizendo: você pode ter falhado, mas você não vai falhar mais, porque a cada dia eu vou transformando. É como uma água que é filtrada. Você vê uma piscina toda verde, toda suja, mas liga a bomba e começa a filtrar, e o processo de filtro vai produzindo água limpa, cristalina. É isso que Deus está fazendo no meu e no seu coração. Deus está nos transformando dia a dia para vivermos coisas extraordinárias. Pedro volta para o ponto inicial. Quando ele erra, ele vai de volta para o barco, mas Jesus vai lá onde ele encontra Pedro, para trazer Pedro para o propósito de volta. Jesus repete o milagre do começo. Não é coincidência, irmão, é restauração. Jesus não te encontra onde você deveria estar, te encontra onde você está. Isso é forte demais. Eu escrevi para não esquecer. O Espírito Santo falou isso comigo. Eu não te encontro onde você deveria estar, Valdir, mas eu te encontro onde você está. Onde você está?
no meio do caminho, eu te encontro lá e vou continuar te levando. Não é onde você deveria estar, pastor, a essa altura, pelos anos de crente que eu tenho, eu deveria ser já a 4ª pessoa da Trindade. Mas não é onde você deveria estar, é onde você está que Ele te alcança. Não é sobre pecado, é sobre relação. Aí Jesus agora fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não pergunta: por que você errou? Por que você me negou? Ele pergunta: você ainda me ama? A pergunta nessa manhã é essa: você ainda me ama? Porque transformação verdadeira acontece quando o amor é restaurado. Quando o amor é restaurado dentro de mim, dentro de nós, começa a transformação. Isso é transformação na vida real. Porque tem gente aqui, irmão, que já está cansado, como Pedro. Tem gente aqui que está frustrada, como Pedro. Tem gente aqui que já desistiu, como Pedro desistiu. Tem gente aqui que se sente indigno, como Pedro. Afasta-te de mim. E Jesus está passando hoje aqui dizendo: lança a rede outra vez, volta para a presença, eu ainda acredito em você. Jesus está dizendo: você pode ter desistido de você, mas eu nunca vou desistir de você. Se você me ama, o chamado continua. Se você me ama, a transformação é restaurada. Você tem que lançar a rede hoje, não importa o resultado de ontem, lança a rede, porque o extraordinário te espera quando você lança a rede. Aleluia. Você tem que sair desse barco vazio. Sabe o que a Bíblia diz? Verso 11: deixando tudo, seguir a Jesus. Quem quer transformação precisa deixar algo para trás. Vou repetir para você: quem quer transformação precisa deixar algo para trás. Deixa o controle, deixa o medo, deixa a culpa, deixa a autossuficiência. Ontem eu estava atendendo uma irmã e ela falou assim comigo várias vezes. Ela é médica, pós-graduada em 2 especialidades, doutora. Ela fez residência em pediatria, depois ela fez psiquiatria, trabalha em hospitais famosos no Rio, trabalha no consultório aqui em Caraí, Niterói. E ela chorou e disse: pastor, eu tenho medo. Ela tem um filho. Eu não tenho esposo, ela tem um filho. Pastor, eu tenho medo, pastor, eu estou trabalhando, eu pensando em meu filho. Quem vai cuidar do meu filho? Medo. Irmão, o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que garante até o final. Transforme-se, viva o extraordinário. Não é sobre perfeição, é sobre seguir a Jesus todos os dias. Não é sobre perfeição, é sobre seguir a Jesus todos os dias. Isso é transformação, é seguir a Jesus todos os dias. Não importa se ontem não estava para peixe, eu quero seguir a Jesus, porque se Ele manda eu lançar a rede, não é o que deu errado ontem, hoje vai dar certo. Não é o que eu estou experimentando fazer sempre que dá certo, é o que Ele determina. Seguir a Jesus é deixar Jesus estar na minha frente. É para onde Ele vai, eu vou. É quando Ele para, eu paro. É quando Ele avança, eu avanço. É quando Ele vai para a direita, eu vou para a direita. É quando Ele vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Seguir a Jesus é neutralizar a minha vontade própria e deixar Jesus ser Senhor da minha vida. É deixar Ele ser o comandante do meu barco, porque quando Jesus é o comandante do meu barco, não vai ter barco vazio. É quando Jesus é o comandante do meu barco que o que vai valer mais não é o resultado da pescaria, é Ele que tem valor primeiro na minha vida. Pedro deixou o barco cheio de peixe, sabe por quê? Porque agora o que importava não era peixe, o que importava agora era a presença, porque é a presença que faz a diferença, é a presença que traz alegria, é a presença que dá direcionamento, é a presença que garante o meu futuro. O meu futuro está seguro na mão do meu Jesus, que vivo está para sempre e sempre. Aleluia, glória a Deus. A igreja de pé, por favor. Pai, eu oro, Senhor, por essa congregação.
Eu oro por essas famílias que estão aqui na tua casa. Eu oro por essas famílias que estão participando desse culto pelas redes sociais. Eu oro, Senhor, por cada ouvido que ouviu essa palavra, que essa palavra não desça, Senhor, ao outro ouvido, mas que desça ao coração, que seja como semente plantada em terra boa, para germinar, para crescer, para frutificar, e que o fruto permaneça para sempre. Que essa palavra venha trazer resultado de transformação para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.